do entendimento do ministro foi no sentido de que é uma matéria infraconstitucional, significa que não estaria sendo comprometido nenhum sentido, nada do que estava sendo dito naqueles itens da Constituição. Sobre este ponto de vista, foi aberta divergência logo em seguida ao voto do ministro Carlos Aires Brito pelo ministro Marco Aurélio. Lídia, qual foi a base da divergência do ministro Marco Aurélio? Bem, a base da divergência foi no sentido de que o ministro Marco Aurélio entende que nesses casos haveria sim um questionamento constitucional que deveria então ser debatido justamente pela Justiça, que deveria ser também trazida ao Supremo Tribunal Federal, já que é o tribunal que é o guardião da Constituição. Ele entende que nesses casos não é apenas uma questão de legislação do consumidor, mas sim trata-se do artigo 37, inciso 21 da Constituição, que fala do procedimento de se conceder um contrato de concessão que o Estado faz a uma empresa que vai prestar esses serviços. Então ele entende que não é apenas uma questão de direito do consumidor, não é só consumo, e sim um serviço público prestado. Portanto, ele foi divergente do voto do ministro Carlos Aires Brito, porque o ministro Carlos Aires Brito entende então que o que se estaria debatendo nesses casos seria questão de consumidor, legislação infraconstitucional, ou seja, aquela legislação que está abaixo da Constituição Federal. Portanto, o juizado especial civil estadual teria ampla competência e que a causa não é de tanta complexidade que poderia retirar a competência do juizado para isso. O ministro Marco Aurélio acha que não, que há questão constitucional envolvida e que o próprio Supremo deveria, inclusive, tratar especificamente por conta do artigo 37. Artigo 37, inciso 21, que é o artigo que fala que todas as obras, contratações que a União fizer, tem que ser por meio de licitação, e é um inciso que fala sobre o contrato de concessão desse serviço público que é prestado pelas empresas de telefonia. Vamos ao voto do ministro Marco Aurélio. Creio que aqui se faz em jogo, acima de tudo, o que o inciso 21 do artigo 37 quer que prevaleça. As balizas iniciais do contrato de concessão. E a partir do momento em que o judiciário glosa parcela que é cobrada decorrente do contrato firmado, ele introduz, a meu ver, um desequilíbrio, porque alguém vai ter que pagar pelo serviço. Um desequilíbrio incompatível com o disposto no inciso 21 do artigo 37 da Constituição Federal. Ao desprezo às cláusulas que se fizeram presentes quando da licitação e que acabaram por ditar um vencedor nessa licitação para prestar um serviço que poderia ser prestado diretamente pelo poder público. Paremos um pouco para pensar nas consequências da extirpação dessa parcela constante das contas e que não é compreendida pelos usuários do serviço, realmente não é. Se imagina que seja simplesmente um plus a apresentar, portanto, um lucro para as empresas, quando, na verdade, o valor estampado na parcela compõe o que é necessário para fazer frente à própria prestação dos serviços. E se tem inúmeras causas em andamento. Presidente, em um primeiro passo, eu assento que o conflito de interesse envolve complexidade estranha, a atuação simplificada, já que é afastada até mesmo a prova pericial para saber do equilíbrio do contrato, a atuação simplificada dos juizados especiais.
ser ultrapassada essa matéria, que é a matéria alusiva à competência dos juizados especiais, penso que a decisão prolatada, ela discrepa da garantia prevista no inciso 21 do artigo 37, colocando em risco um serviço que atende a um número indeterminado de usuários. Repito mais uma vez, expungida essa parcela das contas, alguém terá que fazer frente aos ônus decorrentes do serviço e terá que fazer frente tendo em conta uma importância que no todo é uma importância de repercussão ímpar, como foi salientado da tribuna. Peço vênia, presidente, ao relator para prover o recurso interposto. A decisão final neste processo, após os votos de todos os ministros presentes à sessão plenária, foi conhecido em parte do recurso, ou seja, em parte se admitiu o julgamento do recurso, e aí, com relação ao mérito propriamente dito, nesta parte conhecida, foi negado o provimento. Bom, vamos, como sempre, fatiar o assunto. Lígia, qual o efeito prático dessa decisão, no sentido de que foi negado o provimento? Na verdade, o voto vencedor foi o do ministro relator, o ministro Carlos Aires Brito. Isso mesmo. O sentido prático é de que realmente ficou definido no Supremo que a questão de tarifa básica de telefonia, de assinatura básica de telefonia, seria, então, uma questão infraconstitucional. Isso determina que os juizados especiais cíveis estaduais são competentes para julgar essa causa e não a Justiça Federal. E o que isso fez na prática foi com que o Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por meio do seu juizado especial, já tinha se pronunciado sobre a ilegalidade da cobrança dessa tarifa básica, dessa assinatura básica. E essa decisão do juizado foi mantida, então, pelo Supremo, mas não houve no Supremo uma decisão que entrasse na questão de legalidade ou ilegalidade da tarifa, até porque isso ficou definido que é matéria infraconstitucional. Aliás, é o grande perigo, muitas vezes, de uma interpretação que possa ser dada externamente, alguém entender, não. Então, o Supremo, se ele não conheceu da ação, ficou valendo a decisão da turma recursal do juizado especial, então a tarifa é ilegal, o Supremo decidiu que a tarifa é ilegal. Nada disso, não é dessa forma o raciocínio. Isso. O que foi considerado pelo Supremo apenas é que o juizado tem competência para analisar. Para analisar esses casos, isso. Agora, neste caso concreto, a decisão, então, do Juizado Especial Civil da Bahia foi mantida, no sentido de que houve realmente uma ilegalidade na cobrança. Mas isso é um caso concreto que atinge uma determinada pessoa. Inclusive, esse foi um dos questionamentos da agência de telecomunicações, pelo fato de que, se acontece isso com alguém, outras inúmeras pessoas, obviamente, vão ajuizar ações, inclusive já ajuizaram, querendo a mesma coisa. E é o que pode acontecer, mas não que o Supremo tenha se manifestado sobre a legalidade ou a ilegalidade da tarifa básica neste caso. Perfeito, Lígia. Vamos prosseguir, então, com outros destaques da sessão plenária do Supremo Tribunal Federal. Aliás, você vai conferir daqui a pouquinho, depois do intervalo. Polêmica no plenário do Supremo Tribunal Federal. A validade ou não da exigência do diploma de jornalista para exercício da profissão. Daqui a pouquinho. Síntese está de volta, ainda com destaques da sessão plenária do dia 17 de junho de 2009. Recurso extraordinário 511.961. Relator ministro Gilmar Mendes. Sindicato das Empresas de Rádio e Televisão no Estado de São Paulo, Sertesp e Ministério Público Federal versus União e FENAGE, a Federação Nacional dos Jornalistas. Recurso extraordinário contra a obrigatoriedade do diploma de jornalista para exercício da profissão. O recurso contestou uma decisão do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, que afirmou a necessidade do diploma, contrariando uma decisão da primeira instância numa ação civil pública. No recurso extraordinário, o Ministério Público Federal argumentou que o Decreto-Lei 972 de 1969, que estabelece as regras para exercício da profissão, inclusive o diploma, não teria sido recepcionado pela Constituição de 1988. Lídia, aqui tratamos desse tema, inclusive aqui no síntese, que é a recepção ou a não recepção de um dispositivo ou de uma lei, de uma norma,
pela Constituição de 88. Então aqui já há um elemento que vamos voltar a ele. Eu gostaria de uma definição básica justamente para refrescar a memória do telespectador e para analisarmos bem